A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez no ar com o nosso programa Nós Servimos. Hoje nós iríamos entrevistar o presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulo Igor, que infelizmente aconteceu aí um falecimento de uma pessoa chegada ao vereador e ele cancelou a vinda ao nosso programa hoje, tendo em vista esse falecimento. Mas nós não poderíamos deixar os nossos ouvintes aqui sem algumas opiniões, sem um papo legal aí. E nós vamos improvisar, peço desculpa aos nossos ouvintes, mas nós vamos improvisar um programa, né? Vamos levar ao ar aqui alguns amigos, algumas pessoas de destaque aqui da política de nossa cidade, algumas pessoas, alguns jornalistas, enfim, vamos ouvir pessoas que realmente possam dar opiniões abalizadas acerca do que ocorreu no nosso país no dia de ontem, né? Nós temos algumas pessoas já aqui no gatilho que irão falar conosco e nós queremos começar, daqui a pouco a gente já inicia esses bate-papos aí. Antes, porém, a gente queria falar sobre algumas coisas que estão ocorrendo no nosso país, deixar um pouco aqui a nossa opinião sobre esses fatos lamentáveis que ontem o Brasil mais uma vez se viu nas manchetes internacionais, nos grandes jornais, nos grandes periódicos de todo o mundo. Uma vergonha realmente, mais uma vez, o país está nas manchetes e desta vez nas manchetes quase que policiais, né? Porque o país ontem foi pego de surpresa pelo convite ao ex-presidente, que foi conduzido coercitivamente à Polícia Federal para prestar esclarecimentos, bem como ao Ministério Público Federal. A gente lastima imensamente que o Brasil esteja sendo vítima desse tipo de fato, porque realmente isso só denigre a nossa imagem no exterior, né? O Brasil já tem a fama de ser um dos países mais corruptos do mundo e ainda somos obrigados a passar esse vexame para o mundo inteiro de um ex-presidente realmente ter que depor, seja ele culpado, não seja culpado, não vamos aqui analisar esse tipo de coisa, mas só o ato de já ter que ir à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal prestar esclarecimentos, já é uma coisa que constrange a todos nós brasileiros, porque presume-se que uma pessoa que ocupa o maior cargo político do país deve ser uma pessoa de respeitabilidade e honorabilidade, duas coisas que parece que não existem, que não existiram nos governos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor Luiz Inácio, porque hoje ele é um cidadão como outro qualquer, né? Ele foi presidente, não é mais. Pode até ser de fato, mas não é de direito. Então, realmente, a gente fica um tanto ou quanto constrangido de assistir a esse tipo de coisa no nosso país. Então, nós gostaríamos, inclusive, de ouvir algumas opiniões de uns amigos nossos acerca deste fato que ocorreu, bem como de como essas pessoas acham que vai ficar a nossa situação, a situação do país no decorrer deste ano que nós estamos iniciando de uma forma bem diferente, né? É um ano que está sendo de uma forma
ingrata para todos nós brasileiros, dado ao grande índice de desemprego, ao grande problema maior que ocorre nesse país, da inflação desenfreada, né? E a gente fica realmente triste de ver a nossa nação desta forma. É constrangedor realmente nós sabermos que pessoas que eram tidas como, vamos dizer assim, expoentes da política nacional, que representavam o governo neste país, hoje está usando tornozeleira eletrônica e vai comparecer, inclusive adentra, uma coisa que me assusta horrivelmente de ver isso, dentro do Congresso Nacional, um senador usando tornozeleira eletrônica. Realmente, a que ponto que nós chegamos, a que ponto que o país chegou, a que ponto de desmoralização. A maior casa legislativa do país sendo palco de um ato deste. É uma coisa que assusta a gente. A gente fica realmente entristecido com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento dos nossos representantes. Nós vamos ter eleição, brevemente aqui em Petrópolis, eleições municipais, todos os 5.000 e poucos municípios do Brasil vão ter eleições, e nós temos que realmente saber escolher. Nós temos que pensar quem que nós vamos escolher, quem que nós vamos eleger para nos representar. Porque não é possível que nós continuemos errando, que nós continuemos colocando nos cargos pessoas que não são dignas da confiança do povo, que estão lá não para exercer o cargo, mas para usufruírem das benesses que o cargo pode lhes proporcionar. E muitas das vezes usufruírem de forma ilegal, de forma corrupta, tirando proveitos para si e para os seus. Realmente a gente fica, é hora do povo brasileiro parar e acordar e ver que realmente não é a troca de favores que merece o seu voto, que nós temos que conhecer o candidato que nós estamos votando, que nós temos que conhecer a trajetória política deste candidato, porque também ninguém muda da noite para o dia, não. Todo mundo foi enganado com o senhor Lula. Todo mundo pensava que o senhor Lula ia ser a sétima maravilha do universo, que ia fazer a igualdade social, que ia fazer distribuição de renda, e olha no que deu. Deu exatamente nisso que está aí, que nós estamos assistindo, essa vergonha, essa tristeza que nos invade, que deixa o povo brasileiro. Ontem, aquele espetáculo deprimente de ver brasileiro contra brasileiro brigando na rua, aos socos, aos pontapés. Que isso? Aonde é que nós estamos? A troco de quê? As pessoas precisam pensar mais um pouco, precisam olhar o país com outros olhos, precisam olhar os políticos com olhos de pessoas que podem trazer algum benefício para o nosso país. Não pessoas que querem se locupletar, que querem usar do poder único e exclusivamente para angariar perpetuidade no poder. Isso está errado. O poder realmente ele foi feito para haver uma mudança. Nós não podemos estar exatamente sempre com os mesmos no cargo, porque isso vicia, isso coloca o poder, coloca o governo num regime ditatorial, coloca o governo num regime de força, porque ele se sente cada vez mais seguro das suas posições, das suas convicções, e fazem o que bem entendem. A coisa não é assim, não pode ser assim. Nós temos que ter pensamentos, nós temos que saber escolher as pessoas. E a alternância no poder é a melhor coisa que existe. A gente assiste muito isso, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o democrata assume o cargo, onde ora o republicano assume o cargo. Esta alternância no poder é importante, ela é necessária. Então nós precisamos realmente que isso aconteça a cada dia mais rápido, cada dia melhor, para que o nosso país possa realmente vir progredir, que nossas instituições possam sair fortalecidas disso tudo.
Ontem a gente escutava opiniões diversas de pessoas ligadas a ambos os lados do fato em si, e a gente via muitas vezes que aquela opinião que estava sendo divulgada não era uma opinião sincera, era uma opinião única e exclusivamente política. Não havia sinceridade nas palavras da pessoa que estava falando. Então, realmente, é lastimável que a gente assista a tudo isso. E isso não é só aqui no Brasil, em termos federais, não. Isso acontece no Estado, isso acontece nas nossas cidades. Nós precisamos estar atentos, cobrar das nossas autoridades aquilo que elas dizem para que vieram. As promessas de campanha devem ser cumpridas, têm que ser cobradas pela população. Você prometeu isso, você tem que fazer. É assim que a gente tem que agir. E se ele não agir, se ele não fizer isso, a gente abandona, não vota mais, não reelege. Vamos eleger um novo, vamos procurar uma nova pessoa que realmente tenha a chance de trazer benefícios para a nossa população, para a nossa cidade, quiçá para o nosso país, né? Alguma coisa aí, Vitor? Alguém ligou? Então, é um pedido de não apelo. Um apelo. Ele falou que o número 478 tem um vazamento de água e o buraco está se formando e aumentando. Natílio Marotti, 478. Aí o pessoal da Águas do Imperador. Vamos ver. Pois é, e não foram lá. Não podem fazer nada? Quer dizer, então a água vai lá, invade, e a gente gritando aí com o negócio de foco de água, de mosquito aí, isso realmente a gente tem que tomar providências quanto a isso, né? Realmente a gente tem que ver aí Águas do Imperador na rua Atílio Marotti, 478. Então, é isso aí. Nós vamos ouvir agora uma opinião de um amigo nosso, Dr. Rubens Rezende. Bom dia, Dr. Rubens Rezende. Bom dia, Paulo. Você está bom? Bem, graças a Deus. Nós, infelizmente, hoje estamos tendo que improvisar aqui um programa, né, com isso que a gente queira desmerecer as pessoas que nós vamos ouvir, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, é que elas se sintam enaltecidas realmente de estarem substituindo nada mais, nada menos que o presidente da Câmara, que infelizmente não pôde comparecer, nos avisou hoje de manhã que faleceu a pessoa chegada a ele e que infelizmente ele não pôde estar presente aqui. Então O falecimento, Paulo, é da mãe do Bernardo Rossi. Eu estou sabendo. Nós estamos sabendo. Doutor Rubens, você é um vice-presidente do PDT Municipal de Petrópolis, é uma pessoa de destaque aí na política petropolitana, também na política nacional, porque sempre foi uma pessoa que desfrutou da confiança de governantes e de representantes do nosso povo. Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião acerca daquele fato de ontem, né, do convite coercitivo, né, ao nosso ex-presidente da República para depor na Polícia Federal ante, né, os membros da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Realmente é lastimável isso, não é, doutor Rubens? É lastimável exatamente que se chegue nesse ponto, que foi ocasionado exatamente pela prática do lulopetismo nesse tempo todo, desde a primeira eleição do Lula, de maneira que eles fizeram do país um processo muito tenebroso para que pudesse ser locupetada as condições versáteis de cada qual, daqueles ligados ao poder que eles próprios instituíram. De maneira que isso é uma vergonha nacional. E quanto à prisão, a ida dele coercitiva para ser indagado sobre coisas realizadas, nada demais. Isso já foi dito pelo Supremo Tribunal Federal. E você veja bem, temos 11 ministros, 5 foram nomeados pelo Lula e 6 pela Dilma.
de maneira que eles não têm absolutamente compromisso algum com a patifaria, graças ao bom Deus e graças ao país, porque eles agem de acordo com o pré-estabelecido e o ordenamento legal. De maneira que o Supremo está de parabéns em função desta oportunidade que deu ao povo brasileiro de se regozijar com a ida deste camarada a responder coercitivamente, nada demais. Qualquer cidadão está sujeito a isso, né, doutor Rubens? Evidente, qualquer cidadão. E não é fato novo, não. Isso já aconteceu no passado. De maneira que eles é que estão reclamando, porque eles se acham acima do bem e do mal. Exato. Isso é uma vergonha, porque eles botaram uma teia de ação dentro do país pensando que ia durar eternamente. Isso é um poder criado pela cabeça do Zé Dirceu, que acostumou-se com um homem chamado Alfredo Gramsci, que escreveu, um comunista, que escreveu em 1926 a 30 Cartas do Cárcere, e ensina exatamente como tomar o poder. Tomar o poder não se toma pelas armas, e sim pela ignorância popular. Exatamente. Então, voltamos exatamente ao princípio de Roma, onde os governantes da época davam circo e pão ao povo, que o povo cegava. E o Lula copiou isso através das ideias do Dirceu, e que naturalmente, dando esses Bolsas Família, Bolsa Filho, Bolsa Gás, Bolsa Tudo, então incentivou a vagabundagem, não a vontade de trabalho. Ele deu peixe, ele não ensinou a pescar. Isso é um processo mental e um processo tenebrosamente danificador ao país, porque o segredo de tudo chama-se estudo. Através do estudo é que o país será redimido. Se naturalmente tivesse vencido as ideias de Darcy Ribeiro, com Brizola, em 2, 3 gerações o país seria outro. Mas, infelizmente, não quiseram que isso fosse feito. De maneira que estamos nessa realidade. O PT lutou, evidentemente, 5 vezes para ser presidente da República, conseguiu na última, e um processo, né, de assombrar o país através da volúpia de querer o poder. Exatamente. O Lula foram com muita sede ao pote, né? Exatamente, principalmente quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Exatamente. Então, é o ditado popular mais correto. Não sabe lidar com o poder. Doutor Rubens, você já tem alguns anos de experiência na vida política do Brasil. Você já tinha visto, por acaso, algum senador de pulseira eletrônica comparecer ao Senado Federal? Conhece alguma coisa desse sentido? Evidentemente que não. O processo, nos meus 56 anos de política, eu nunca vislumbrei uma situação como essa que o país vive. Quer dizer, houveram algumas ocasiões, houveram fatos, mas que jamais alcançaram o que hoje espelha através do território nacional por força do andamento deste pensamento maléfico ao povo brasileiro. Nós sabemos que você viveu uma época áurea do Getúlio, né? Você, mesmo durante o período ditatorial do Getúlio, do Estado Novo, você chegou a ver algo desse sentido? No Estado Novo, infelizmente, ainda eu nasci durante o Estado Novo. Nasci em 40. Em 44, inauguraram o Estradinha, que é a data que eu comecei a frequentar Petrópolis. Hoje sou cidadão, em título conferido pela Câmara.
E em 44 o Getúlio me segurou no colo aqui em Petrópolis. De maneira que isso eu acompanhei, eu tenho lembrança, graças ao bom Deus e à cabeça que ainda funciona muito bem, lembrança dessa época de 44 em diante. De maneira que eu convivi isso tudo. O Getúlio foi um homem aquedado pelo poder em 45, e ele naquela época podia, a Justiça Eleitoral permitia que fosse eleito deputado e senador por qualquer estado brasileiro. Pois bem, o Getúlio foi eleito senador por 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul. E foi eleito deputado federal por 8 estados brasileiros. Sendo que no Maranhão, onde mandava Vitorino Freire, que o Sarney conseguiu derrubar com 29 anos, ele nunca tinha praticamente comparecido ao Maranhão. E aí a popularidade do Getúlio foi enorme, né? Exatamente. Mas nem nessa época foi visto um fato como este, né, Rubens? Jamais. Jamais, né? Em tempo algum da política que eu conheço, que eu vivi, e revolução também, que saí fora, enfim, esses períodos todos aí, por máximo que tenha sido obscuro, não alcançaram a profundidade de larápios que este processo petista conseguiu realizar. É isso aí. Ô Rubens, eu queria agradecer a sua participação e dizer que estamos aí no ar sempre que precisar de alguma coisa, sempre que gosto. Nós vamos ainda bater um papo mais longo aí, vamos marcar uma entrevista com você, porque é algo... É uma pessoa esclarecida, uma pessoa que conhece profundamente a política do nosso país, conhece os meandros, conhece os porões da política brasileira. Então vai ser interessante nós batermos um papo aqui qualquer hora, tá bom? Com o maior prazer, estou sempre à sua disposição. Você é um dileto amigo, além de ser um brilhante colega. Muito obrigado. Um grande abraço e um abraço em todos. Para você. Pois é, amigos, é isso aí que nós estamos ouvindo, realmente, que nós ouvimos, né? A decepção das pessoas com o quadro atual que realmente assusta a todos nós, porque jamais foi visto no país uma situação como essa. Nós lastimamos profundamente que o nosso país esteja sendo levado ao achincalhe. Não sei se você, Vitor, teve a oportunidade de ver as piadas que estão no ar aí, né? Terríveis, né? Terríveis, né? São divertidas, mas ao mesmo tempo a gente fica um tanto ou quanto assustado, né? Diante desse quadro todo. Vamos ouvir agora o nosso amigo Jamil Sabrá. Bom dia, Jamil. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Jamil, ontem nós fomos aí pegos de surpresa aí com a condução coercitiva do nosso ex-presidente para depor lá na Polícia Federal, né? E diante do Ministério Público também. Como é que você vê esse quadro no país, hein, Jamil? Eu acho que um primeiro ponto que deve ser colocado é o fortalecimento dos poderes, né, Paulo? Perfeito. A gente hoje vê um ex-presidente que foi presidente pelo partido que governa o país, inclusive com a sucessora que ele elegeu, e mesmo assim a gente vê o fortalecimento de determinadas instâncias como o Judiciário, como o Ministério Público e como órgãos e autarquias, nesse caso a Polícia Federal. Então acho que isso é um marco extremamente importante para o país e para a sociedade no que tange a independência dos poderes. E com relação à convocação, né, vamos dizer assim, do depoimento do ex-presidente Lula, mostra que a Operação Lava Jato está a todo vapor. Eu diria para você que a operação chegando nele, e antes de ontem, não sei se foi quinta ou quarta-feira, o STJ transformou o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, em réu. Foi na quarta. Agora a gente pode dizer que a Operação Lava Jato realmente começou, né, Paulo? Exato. Realmente, né? A gente sente que realmente há hoje que os poderes, as instituições da República
estão realmente funcionando em pleno vapor e que há realmente uma independência, por mais mudança de ministro da Justiça que se faça, eu acho que a Polícia Federal e o Ministério Público não haverão de se curvar ante a vontade de uma minoria e do próprio Executivo Federal, né? Com certeza. Eu acho que é um marco bem interessante para a democracia brasileira. Você vê aí um grupo político, aí eu estou dando a minha opinião, né? Um grupo político que se confundiu com o Estado, né, Paulo? Que já começaram a achar que o Estado brasileiro eram eles, e tentando implantar e implementar suas políticas pessoais e não ideológicas. Exatamente, porque deixaram de fazer uma política, vamos dizer assim, social, para fazer o social deles, né? Exatamente. O ex-deputado Gabeira uma vez falou uma frase muito interessante. O PT se confundiu com o Estado. O PT passou a achar que o Estado era o PT. Exatamente. E aí a gente vê toda essa potencialização da corrupção. Todos nós sabemos, né, Paulo, a corrupção não nasceu de hoje no Brasil. Nunca, e ela existe no mundo todo. Mas que o PT potencializou essa criminalização dos cofres públicos. Quando eu digo PT, não são todos petistas, né? A gente está falando de uma cúpula que está envolvida com isso. Mas é evidente que hoje não tem mais como negar. Você vê, não sei se você tem essa opinião, qual é a sua opinião a respeito disso, parece que realmente está sendo comprovado que houve um aparelhamento todo no PT e que com isso poderá haver a cassação do registro do partido. Se for deflagrado que um partido político utilizou da sua estrutura para desvio de verba pública, a Constituição Federal, nos artigos que tangem aos partidos políticos e eleição, o TSE tem autonomia para cassar o registro desse partido, entendeu? E pelo que a gente está vendo, tudo caminha para isso. Você tem hoje 3 ex-tesoureiros do PT presos, você teve 3 ex-presidentes do partido presos, você teve 2 marqueteiros de campanha presos, você tem o atual líder do governo no Senado preso, exercendo o mandato de senador com uma tornozeleira eletrônica, a loucura que a gente ainda vive no Brasil, né, Paulo? Exatamente, isso é um absurdo, nunca vi isso na minha vida. É um absurdo, e então tudo caminha, ainda mais agora com essas descobertas das contas no exterior do marqueteiro João Santana, fica um pouco comprovado que o PT utilizou de verba indevida para pagamento de campanha. Então você vai criar hoje a gente vive uma instabilidade política muito baseada nos avanços das investigações da Polícia Federal. E isso vem transformando o nosso país num cenário extremamente ruim, tanto economicamente quanto socialmente. Né? Agora o interessante ontem, né, a descida do dólar, né, como é que a gente pode explicar que diante de tantos fatos, né, nós tenhamos assim a Bolsa teve um boom, né, praticamente aqui no Brasil, né? A Bolsa subiu assustadoramente, o dólar caiu, né? Exatamente. Ontem, será que existe, na sua opinião, assim, alguma esperança desses especuladores de que realmente algo mais venha a ocorrer no Brasil? Ontem à noite eu tive um jantar com alguns amigos executivos de algumas empresas no Rio de Janeiro e a gente estava debatendo exatamente essa sazonalidade da Bolsa de Valores, né? O que faz a Bolsa subir ou descer? Quando você, falando basicamente de Petrobras e do próprio índice Bovespa, é a credibilidade que o investidor dono do capital tem para colocar o dinheiro ou não no Brasil, né? Exatamente. Então, todas as vezes que o país vem num momento de crescimento, as empresas crescem, a tendência são as pessoas comprarem as ações sobem. A ação da Petrobras despencou porque houve um endividamento estratosférico da empresa e hoje ninguém acredita nela. Exato. Em paralelo a isso tudo, a gente viu toda essa dificuldade do PT e da governabilidade da Dilma de fechar as contas, o que por si só já é ruim, mas o que é pior, Paulo, a gente não vê nenhuma medida
para que se resolva esse problema. Eles vêm barrigando há muito tempo, dizendo que tomarão medidas que não são tomadas e que não são suficientes para resolver o problema do Brasil. Então o investidor tirou o dinheiro do país. Então todas as vezes que você vem um escândalo em que você levante uma perspectiva ou possibilidade de retirada da presidente Dilma, do governo e da administração governamental federal, o mercado reage de forma positiva. Por isso que as ações da Petrobras em 3 dias subiram 30%. É isso aí. Jamil, foi um prazer ouvi-lo novamente aqui no nosso programa. Você sabe que você tem as portas aqui sempre abertas conosco, né? Uhum. E estamos aí, dia 13, vamos estar aqui? Vamos, né? Vamos, né? É isso aí. Um abraço, prazer em ouvi-lo. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Paulo. Um abraço para todos. Rádio Imperial, crescendo com você. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, pro dia ficar bonito. Atenção, a Casas Bahia cortou todos os preços de novo. Você não pode perder as ofertas. E é em até 14 vezes sem juros no cartão da loja. TV 43 LED Full HD a partir de 1.499 à vista ou em 14 vezes sem juros. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Aprenda a planejar seu orçamento num clique. Acesse consumosocial.com.br e saiba mais. Fique ligado. O Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, agora traz mais risco à saúde da população. Lembre que ele transmite também outras doenças, como chikungunya e zika. Por isso, redobre os cuidados com locais que possam acumular água nas propriedades rurais. E atenção para essas dicas. Tampe as caixas d'água e cisternas. Mantenha as calhas sempre limpas. Limpe com bucha e sabão semanalmente os locais onde os animais bebem água. Guarde ou deixe sempre virados de boca para baixo os equipamentos de aguar, adubar e colher alimentos. Use camisas de mangas longas e calças compridas pela manhã e no fim da tarde, períodos de maior incidência do mosquito. Mantenha o lixo sempre fechado. Evite entulhos dentro e fora da propriedade. E sempre que possível, use repelente. Faça a sua parte. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Rádio Imperial, a sua voz, a voz de Petrópolis. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Antes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos. Nós havíamos nos comprometido em entrevistar o vereador Paulo Igor, presidente da Câmara Municipal, mas infelizmente aconteceu aí um falecimento de pessoa chegada a ele e ele se desculpou, pedindo desculpa aos nossos ouvintes que não pôde comparecer na nossa entrevista. Nós estamos procurando aqui fechar o nosso programa, ouvindo amigos aqui, pessoas, sobre o fato de ontem, do que ocorreu ontem, que é um fato de suma importância, de notoriedade, que deu manchete nos jornais todos do mundo todo. Não é isso, Jorge Luiz? É verdade. Boa tarde. Aliás, bom dia, né, doutor Paulo? Isso é o hábito, né? Estou tão acostumado a dar boa tarde aos nossos ouvintes. Pois é. Mas... bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você deve ter escutado aí as desculpas do Paulo Igor, né, que não pôde comparecer hoje, né? É verdade. E nós estamos tentando quebrar o galho aqui, ouvindo, não que isso menospreze as pessoas que nós estamos ouvindo, muito pelo contrário, né, que elas se sintam enaltecidas, mas realmente a gente gostaria de ouvir também, já que nós estamos tratando desse assunto, que é um assunto que ontem pegou as manchetes internacionais no mundo inteiro, né, Jorge Luiz? É verdade. Uma vergonha para o nosso país, mais uma vez está nas manchetes, dessa vez quase que nas manchetes policiais, né? É verdade, infelizmente, né? Infelizmente. Como é que você viu isso, Jorge? Ontem, aquela
aquele encaminhamento coercitivo do nosso ex-presidente à Polícia Federal e ao Ministério Público? É interessante que ontem eu tive a oportunidade, alguns alunos, né, me fizeram exatamente essa pergunta. E aí, professor, como é que você viu aí essa questão toda envolvendo o Lula? Você ficou feliz? Eu disse para eles, olha, eu tenho dois sentimentos em relação a essa questão, né? O primeiro, de fato, eu fiquei feliz, não pela situação, mas acho que o povo brasileiro ficou mais aliviado, né, em ter, pelo menos, o sentimento de que todos são iguais perante a lei. Perfeito. E que o Lula não tá acima da lei. Exatamente. Então, realmente, né, eu acho que, de fato, acho que o povo brasileiro teve digamos, esse sentimento ontem, né, de que a impunidade no Brasil, ela parece que está chegando no fim. Então, Exato. Essa Operação Lava Jato, ela vem mostrando isso, né, que finalmente nós temos visto políticos sendo punidos pelos crimes que vêm cometendo. Exatamente. E ao mesmo tempo eu disse que uma situação me entristeceu, que foi a do Lula não ter ficado preso de uma vez. Então foi um misto de alegria e de tristeza. Alegria pelo fato dele ter ido depor e tristeza porque deixaram ele sair. Eu acho que não faltam mais provas mais do que suficientes. Eu acho que o Lula teria que ter saído ontem desse depoimento algemado e direto para a prisão. Dizem que porque é impossível. Inclusive ontem, eu acompanhei isso durante a noite, né? À tarde nós estávamos aí no programa, mas à noite eu tive a oportunidade de acompanhar. Inclusive nós temos alguns procuradores, né? Alguns membros do Ministério Público dizendo o seguinte, que a informação desse depoimento do Lula vazou e que provas foram destruídas. Então isso é um negócio muito sério. Muito sério realmente. Esse negócio de destruição de provas, isso é um crime que a Polícia Federal tem que realmente ficar atenta e tem que punir realmente, exemplarmente, os responsáveis por isso. Porque é inadmissível uma coisa dessas. Exatamente. Então me parece que no Instituto Lula, eles encontraram lá provas, né? Provas de que realmente... que encontraram até o dedo dele lá, né? Pois é, e de que documentos teriam sido destruídos. Quer dizer, aquele negócio, o Lula se coloca como um cara que está acima do bem e do mal, e essa história não cola mais. Né? Não dá mais. Então nós vimos a entrevista dele ontem, quer dizer, uma coisa deprimente. Né? Ele fala, achando que ainda existe essa divisão no Brasil entre nós e eles. Isso é uma grande bobagem, uma grande besteira. Nós estávamos escutando agora o Jamil Sabrá. E o Jamil disse uma coisa muito certa, que hoje a gente vê que realmente a única coisa que valeu isso tudo foi para ver que as nossas instituições, a Polícia Federal e o Ministério Público, realmente estão agindo de acordo com a lei, né? Não estão se submetendo à troca de ministros, a seja lá o que for, para calar a boca deles, né? Exatamente. Agora, essa divisão que o Lula acha que ainda existe entre nós e eles, tudo bem, a não ser que ele faça uma referência a nós, pessoas honestas, e eles bandidos. Eu acho que a única divisão que existe no Brasil hoje é essa. E não essa de que a elite, trabalhadores, elite... Isso é uma bobagem, é uma grande besteira. Isso só existe na cabeça do Lula e dessa meia dúzia que leva dinheiro, né, para estar lá apoiando. Você vê que hoje de manhã 150 pessoas, né, desocupados que não têm o que fazer, fazendo vigília na porta lá do apartamento lá do Lula. Pois isso é uma vergonha pro Brasil, né? Exatamente, realmente a gente fica assustado, né? Diante disso tudo, é uma coisa que entristece ver o Brasil sendo manchete nisso tudo, né? Aí realmente a gente fica muito entristecido com tudo isso. Jorge Luiz, obrigado pela sua participação. É sempre um prazer ter tido, aliás, um prazer dobrado ter tido a oportunidade de retribuir o carinho que a gente é recebido sempre no seu programa, né? Então a gente tentou agora e conseguimos fazer essa retribuição, ouvindo a sua palavra, a palavra de um professor de história, de um jornalista, de um radialista, de uma pessoa que realmente tem respeitabilidade para dizer o que está dizendo. Muito obrigado, Jorge Luiz, pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade, doutor Paulo. E daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, nós estaremos aí na rádio, né, com o nosso tradicional show do Roberto de 11h30 às 2h. É isso aí. Um grande abraço. Até já. Abraço. É isso aí, ouvintes. Pelo que a gente consegue ver, como a gente consegue ver realmente, fica complicado que a gente possa ouvir diversas pessoas que parece que a opinião é quase que unânime dessas pessoas quanto ao que ocorreu no país realmente, né? E a gente está tendo aqui também a oportunidade de receber aqui a presença do William Santos, que sempre está aqui batendo um papo com a gente durante os debates 1550 da Rádio Imperial. Bom dia, William. Bom dia, doutor Paulo. Um bom dia especial aos nossos queridos ouvintes da Rádio Imperial. É sempre um prazer. William, você que sempre costuma dar também suas opiniões acerca da nossa política, né? Como é que você viu ontem a condução coercitiva do ex-presidente? Eu vou usar as palavras do Lula. Nunca antes na história desse país nós vimos um fato tão inédito como o de ontem, né? Um fato mas já raro. Aconteceu. Já não, teve então, mas políticos. Claro, mas o ex-presidente da República, daquela forma, de todas aquelas circunstâncias e tudo. Ele diz um espetáculo midiático, eu digo um espetáculo da justiça sendo feita, as instituições agindo e mostrando que nesse país, como foi o nome da operação, a verdade acima de tudo. Exatamente. É isso que está em falta. O brasileiro não vê mais representatividade nas instituições, em partidos, não vê representação em grandes da sociedade, né? E ontem foi uma prova disso, para não sermos céticos, não ficarmos tão pessimistas em relação ao Brasil e ao futuro do Brasil. Exatamente, né? E foi um combustível a mais, doutor Paulo, para as manifestações do dia 13 de março. Também acho que isso realmente entusiasmou o povo, porque até agora o povo estava vendo um certo marasmo, tudo meio parado, não tinha uma resposta, não tinha absolutamente assim nada por parte mais efetiva, né, que entusiasmasse o povo a ser levado a este tipo de vir mesmo para a rua, né? Então a gente realmente agora estamos aí, né? E parece que a coisa deve funcionar, né? E eu, como um dos organizadores dos protestos aqui na cidade, doutor Paulo, aproveitando o espaço, será no dia 13 de março, em Petrópolis, inclusive, na Praça Dom Pedro II, às 14 horas. Me dá licença um instantinho, claro. William. Nós estamos tendo aqui a ligação também do nosso pré-candidato, né? Candidato, Ramon Melo. Bom dia, Ramon. Bom dia, doutor Paulo. Prazer falar com você, falar com os ouvintes da Rádio Imperial. Pois nós estamos aí falando, nós estamos entrevistando aí determinadas pessoas. Hoje, infelizmente, o nosso convidado, o vereador Paulo Igor, não pôde comparecer. Cancelou praticamente em cima às 9 horas da manhã e a gente não teve a oportunidade de reorganizar o programa. Estamos tentando aqui entreter os nossos ouvintes com opiniões diversas das diversas camadas políticas do nosso país e matizes também. Nós não temos aqui nenhum preconceito contra qualquer partido político. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho, um trabalho social do nosso Lions Clube Petrópolis Quitandinha, mas nós queríamos ouvir a sua opinião, Ramon, você que já esteve aqui conosco, sendo entrevistado já mais de uma vez, sobre a condução coercitiva ontem do nosso ex-presidente à Polícia Federal e ao Ministério Público. O que você achou disso, Ramon? Olha, doutor Paulo, a gente evidentemente não fica nem um pouco feliz com esses acontecimentos que estão se dando no âmbito do governo federal. Na verdade, a gente já anunciava toda essa problemática na campanha eleitoral de 2014, que havia ali um estelionato eleitoral mediante as diversas crises que o Brasil vive hoje, que atinge a população. Nós falávamos da crise econômica, da crise ética, da crise moral. E, na verdade, isso é o desdobramento, né, das ações negativas que o Partido dos Trabalhadores
É importante dizer isso, mas também afirmar que não somos nós que estamos dizendo, não é a oposição apenas que já diz isso há algum tempo. Hoje é o Poder Judiciário, é a Polícia Federal, é o Ministério Público Federal, são instituições da nossa República que dizem que o Partido dos Trabalhadores realmente tomou conta do governo federal para implantar um projeto de poder. Isso já foi afirmado e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, já no ano de 2006, 2007, 2008, quando processou o chamado mensalão e condenou figuras proeminentes da República e do Partido dos Trabalhadores. E nada do que acontece hoje é diferente do que já aconteceu naquele período, ainda no segundo governo do presidente Lula. O que acontece hoje com o Petrolão, né, que é esse escândalo, talvez o maior escândalo da República, é o desdobramento do mensalão, só que em maiores proporções. Eu ainda acho que nós vamos ter um maior ainda, o BNDES. É possível. Existem desdobramentos em diversas áreas da administração federal. E ontem, esse depoimento, né, que teve que ser coercitivo, porque o ex-presidente Lula já havia se negado a prestar esclarecimentos ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Então havia inclusive a possibilidade dele não comparecer simplesmente por um convite. Ele foi simplesmente encaminhado, até para que não houvesse um rebuliço maior, porque ontem mesmo, na sua entrevista coletiva, ele demonstrou que está disposto a fazer qualquer coisa e convocar a militância dos partidos ditos de esquerda, seja do PT, do PCdoB, e com tristeza a gente viu lá também representantes da União Nacional dos Estudantes, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, para irem para as ruas defender o indefensável. Então ele teve que ir prestar esclarecimento e estamos convencidos que esse processo irá avançar muito ainda. Há muita evidência do que pode ter acontecido no governo federal sob a liderança do ex-presidente Lula. Então a Justiça Federal faz o seu papel com bastante eficácia. Exatamente. Eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz também ao Jamil, acabei de ouvi-lo aqui na rádio, e eu queria te fazer a mesma pergunta também. O que você acha realmente do problema do PT frente ao Tribunal Superior Eleitoral hoje, que o PT está sendo acusado de haver recebido dinheiro e aplicado dinheiro em campanha e que poderá ter seu registro cassado? O que acontece é uma coisa muito nítida, e aí a gente fala isso com muita frequência. Que aí deixa de ser partido, passa a ser facção, né? Exatamente. A grande realidade, eu dizia agora há pouco, né, que o partido deixou de ter, ou na verdade nunca teve um projeto de país, para ter um projeto de poder e se permanecer ad eterno na liderança do governo federal. Isso acontece em alguns países aqui da América do Sul. A gente pode reconhecer na Venezuela o mesmo perfil de governo. A Argentina se livrou recentemente da mesma situação. A Bolívia agora impedindo, né, que o presidente Evo Morales tenha reeleição sucessiva. Ele agora vai governar os índios dele. No Brasil, a situação é um tanto quanto diferente, porque nós temos aqui instituições democráticas bastante sólidas, doutor Paulo. E não serão qualquer tipo de argumentos nocivos que vão denegrir a imagem, que seja das pessoas, porque não se trata de denegrir a imagem de Lula ou da presidente, ou seja lá de quem for, porque essas provas existem. Agora, falsificar coisas para poderem atingir as pessoas que estão exercendo o seu papel fundamental, isso realmente vai acabar ocorrendo mais cedo ou mais tarde, porque a intenção deles é desmoralizar a Lava Jato. Exatamente. O que acontece no Tribunal Superior Eleitoral, que é o foco da tua pergunta, é exatamente o desdobramento de todo esse perfil antiético que o Partido dos Trabalhadores exerce no governo federal. Eles têm a possibilidade, tiveram a possibilidade, de fazer as negociatas possíveis para que pudesse favorecer os companheiros. Né? Então, vê nitidamente que as doações eleitorais,
muitas delas inclusive feitas por vias legais, mas outras com muita evidência, feita no chamado Caixa 2, deixam claro que houve um financiamento obscuro e que a campanha da presidente Dilma, através do Partido dos Trabalhadores e com o seu vice também, é importante deixar claro isso, o Michel Temer, foi financiado por um dinheiro desviado de corrupção que tomou conta da nossa maior empresa nacional, que é a Petrobras. Isso já foi sentenciado pelo juiz federal Sérgio Moro, juiz de Curitiba, e encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, que vai ser analisado pelos ministros daquela corte para que possam julgar se foi correta ou não a atitude do Partido dos Trabalhadores. Nós da oposição esperamos que não, que seja confirmado exatamente os indícios e as provas e a concretude que já foi a decisão do Dr. Sérgio Moro, no sentido de dizer que o Partido dos Trabalhadores é financiado por um dinheiro irregular, ilegal, corrupto, desviado da nossa Petrobras através dessas empreiteiras que prestam serviços para o nosso país. É isso aí, Ramon. Então essa é a nossa expectativa. É isso aí. Obrigado, Ramon, pela sua participação. Agradecemos você a gentileza de ter nos recebido aí para batermos este papo e vamos em frente aí tentar cada vez mais melhorar o nosso país, né? Começando pelo menos pelo município, depois o estado e depois quem chegarmos a elegermos os bons governantes para o nosso país. Obrigado pela sua participação. É a nossa luta, doutor Paulo. Muito obrigado. Vamos estar juntos. Ouvi aqui o William convocando no dia 13, na Praça Dom Pedro, às 14 horas, para mostrar toda a nossa indignação a esse estado de coisas que acontece no país. É isso aí. É isso aí. Um abraço, muito obrigado. Para todos. Pois é, William. Você veja aí, você estava fazendo a convocação. Vamos terminar esta nossa convocação. E além, já fazer um alerta aí para os nossos ouvintes, saiu na Veja agora há pouco, que o Planalto recebeu um dossiê fajuto para atingir Sérgio Moro. Quem tem feito o agente disso é o Jacques Wagner, o ministro da Casa Civil, mais um episódio aí de aloprados, como nós já vimos na história do PT governando, que sempre que eles se veem acuados, eles partem para o jogo sujo, mas para isso mentir. Já era de se esperar, né? Que eles têm a intenção deles em desmoralizar não só o Sérgio Moro, mas toda a Operação Lava Jato, que realmente está passando a limpo este país, né? E ontem, inclusive, no pronunciamento do Lula, ao invés dele atacar os fatos, se defender, explicar direitinho sobre esse triplex, explicar direitinho sobre o sítio em Atibaia, ele partiu para ataque contra a imprensa, partiu para o ataque contra o judiciário. Isso não cabe mais num Estado de direito como nós vivemos. Ele não procurou fazer uma análise correta dos acontecimentos, não, ele parte para a mentira, parte para a arrogância que é peculiar dele. E o dia 13 de março, doutor Paulo, parece que vai ser histórico, hein? É isso aí. Vamos ouvir no instantinho aqui o nosso amigo Nelson Sabrá. Bom dia, Nelsinho. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Imperial. Como é que nós estamos aí? Como é que você está sentindo esta condução coercitiva ontem do Lula, a Polícia Federal e a Polícia e ao Ministério Público? Como é que você viu isso, Nelson? Olha, a sociedade brasileira está acompanhando com muita proximidade esses procedimentos da Lava Jato e também dos desdobramentos dessa apuração. No que compete ao ex-presidente, recentemente ele foi notificado pelo Ministério Público Estadual de São Paulo. Primeiro, ele conseguiu, através de uma decisão do Conselho do Ministério Público, que é até um órgão de controle externo, mas tomou lá uma decisão e suspendeu a audiência. Em seguida, ele protocolou a resposta, ele não foi ao MP estadual. Então, na realidade, não foi uma convocação coercitiva ao pé da letra, porque o juiz Moro tomou algumas providências para atenuar, mas na realidade a justiça não desejaria que ele, mais uma vez, o ex-presidente protocolasse através de recursos judiciais.
Então houve essa surpresa, a Polícia Federal chegou muito cedo, mas não permitiu fotografia, nem filmagem, nem que ele saísse também algemado, e ele foi para o aeroporto, uma área mais segura, e isso é o aspecto da operação. Com relação à motivação da audiência, o Ministério Público Federal foi muito preciso no detalhamento de tudo que hoje se passa nas duas propriedades que são ditas de propriedade dele e que ele o nega. apartamentezinho lá de Guarujá e o sítio e a chacrinha. Atibaia. Isso. É preciso que haja uma apuração, porque ninguém está acima da lei. Exatamente. Nelson, você que já foi deputado federal, você já visitou, já participou, já usufruiu, vamos dizer assim, dos porões do palacianos, né? Sim. Você conhece mais intrinsecamente aquilo ali, né? Sim. Como é que você vê essa prisão do Delcídio comparecendo ao Congresso Nacional de tornozeleira eletrônica? Olha, isso é lamentável, mas é uma fatura que o país está pagando porque as decisões das urnas não têm refletido o que a população espera dos seus políticos. Exatamente. O eleitor brasileiro vem votando repetidamente mal. Quem manda os deputados e senadores para o Congresso é o povo brasileiro. Exatamente. Se o eleitor tivesse um pouco mais de cuidado de consultar os antecedentes, isso, foi o nós falamos histórico há dos pouco. Candidatos, o Brasil não estaria hoje nessa situação extremamente delicada, né? Regredimos aos índices de 1990. Exato. Porque a história de se eleger a qualquer custo levou o Brasil a perder todos os índices internacionais de bom pagador, de bom país para investimento. Exato. Quem está pagando a conta disso é o próprio eleitor, o ter votado mal. Exatamente. Vota mal reiteradas vezes. Elege péssimos vereadores, péssimos prefeitos, péssimos governadores, péssimos senadores, e depois o povo, que depende do transporte público, da saúde, da educação pública, do emprego, relegado por esses políticos, maus políticos, e o próprio povo é que acaba pagando a fatura. Exatamente. Aliás, nós qualquer hora vamos bater um papo mais prolongado. Eu quero conversar com você também acerca da nossa cidade de Petrópolis. Pois não. Sobre alguns planejamentos que foram feitos enquanto você era secretário, né? E que infelizmente não tiveram um desdobramento ainda maior aqui na nossa cidade. Vamos bater um papo qualquer hora, Nelson, tá bom? Olha, Gefro, é um prazer estar com você. Muito obrigado. Poder entrar nas casas aí dos meus amigos, né, eleitores petropolitanos, que têm sido também penalizados, porque o desemprego chegou aqui, a situação de Petrópolis não é diferente dos outros municípios. Exato. Você vê agora esse episódio lá de Maricá. Exatamente. Constrói um condomínio numa localidade chamada Brejo. Que horror, é absurdo. A primeira chuva, o primeiro andar ficou debaixo d'água. Virou submarino. Virou submarino e a água não reflui, porque é um brejo. Exatamente. E aí, quem é que paga essa conta? Realmente a nossa população está muito sofrida, né? Nós precisamos dar um basta nisso tudo. Muito obrigado pela sua participação, Nelsinho. Um abraço para você. Muito obrigado. Vamos continuar aqui o nosso papo, apesar de que já está na hora, né? Acabou? Já acabou? Poxa vida, foi tão bom o nosso papo hoje. Interagimos com tantas pessoas, batemos tanto papo aí legal. Puxa vida, foi realmente muito bom. Valeu a pena, né? Eu acho que nós conseguimos opiniões diversas aí, de diversas matizes, de pessoas, de qualificações profissionais também. Isso é interessante, esperamos ter entretido nossos ouvintes e pedido mais uma vez desculpa pela ausência do vereador Paulo Igor, mas não foi na nossa responsabilidade, infelizmente. Também aconteceu aí um infausto, um acontecimento ruim, exatamente, que ele não pôde comparecer, e pedimos desculpa aos nossos ouvintes. Fica para uma próxima oportunidade.
E é isso aí, sábado que vem estaremos aqui de volta com mais um programa Nós Servimos. Obrigado, Vitor, aí na técnica. Desculpa o trabalho todo desses telefones para lá e para cá, entra e sai o telefone aí na... o cara é bom, né? Quando a gente é bom, já nasce feito. Semana que vem nós já estaremos aqui com mais uma entrevista. E até lá, amigos, fiquem com o nosso plantão Polícia Imperial agora, e depois o programa do Show do Roberto com o nosso amigo Jorge Luiz, às 11h30. Um abraço a todos os ouvintes. Fui!